Durante meio século, Sigmund Freud viveu em Viena, em uma rua tranquila, número 19 da Bergstraße. Nessa casa, ele praticou a psicanálise e redigiu sua obra. Explorador das profundezas do inconsciente e iniciador de uma das grandes aventuras intelectuais do século XX, ele quis iluminar o lago obscuro da alma. Seu divã foi um lugar de investigação e laboratório, onde recebeu de seus pacientes sua experiência e seu saber clínico. Ele quebrou os tabus ligados à sexualidade e permitiu às mulheres que se emancipassem. Após construir o essencial de suas teorias, ele resolveu reunir em sua casa um grupo de homens médicos, historiadores e escritores para formar sua primeira associação freudiana, a Sociedade Psicológica da Quarta-feira. A primeira sessão teve início em outubro de 1902, às 9 horas em ponto. Começou um ritual de café, charutos e bolinhos, verdadeiro banquete socrático, ao estilo vienense no início do século. Essa sociedade foi um laboratório de novas ideias, os chamados Homens da Quarta-feira. Se reuniam em volta de um mestre autoritário que despertava suas consciências. Ele queria mudar o mundo através de uma doutrina, a psicanálise. Falavam sobre filosofia, literatura, mitologias e, sobretudo, doenças psíquicas e mentais. No centro dessa história, os histéricos. O começo. No hospício de Salpêtrière, antigo arsenal construído sob Luís, as loucas eram isoladas no setor especial das incuráveis e acorrentadas, eram abandonadas seminuas em meio às imundícies. Através das grades atribuíam-lhes comida feita de sopa fria e dejetos. As histéricas cuidavam das companheiras, simulando perfeitamente sua doença. Possuíam a mania de acenar o sofrimento alheio, encarnar o sofrimento alheio, as tragédias e as lágrimas exigem a loucura do mundo e a miséria do povo. Freud chega a Paris em uma manhã de outubro de 1885. Veio à França para descobrir sua verdadeira vocação. O futuro inventor da psicanálise é um jovem médico judeu de 29 anos, apaixonado por sua noiva Marta, com quem mantém uma correspondência intensa. Agora tenho impressão completa de Paris e poderia ser um poeta ao compor a cidade a uma enorme esfinge prestes a devorar os estrangeiros, que não resolvem seu enigma. Paris é um sonho inextricável e ficarei feliz em decifrá-lo. Freud veio a Paris para assistir às aulas clínicas de Jean-Marc Charcot, o maior neurologista da época. Nascido em 1825 da família modesta, ele exerce seu talento no hospício de Salpêtrière. Tem o apelido de Napoleão das Histéricas. Ao ser nomeado para Salpêtrière, Charcot foi para um hospital que, na verdade, era um imenso hospício para mulheres. Havia de 5 a 6 mil mulheres trancadas na Salpêtrière. Elas lhe serviam de material de experiência, a partir do qual ele pretendia, com um método e uma classificação extraordinários, fazer uma tipologia, uma sintomatologia de todas essas afecções misteriosas que atingem o ser humano quando a razão vacila. Conhecida desde a antiguidade, a histeria se manifesta para os cientistas do fim do século como uma doença do útero que toma o corpo das mulheres. Para entender a origem das convulsões, os médicos deixavam seus pacientes em um estado de sonambulismo ou de sono acordado que chamavam de hipnose.
Jovem Freud. O método Charcot foi popularizado através desse quadro de Breuer, a aula clínica de Charcot, que eram as famosas terças-feiras de Charcot na Salpêtrière, às quais assistiam a Sociedade Liberal Republicana de Paris. Toda essa época, entre 1860 e 1880, mergulha na neurose histérica. Emma Bovary é um excelente exemplo do caso de pequena histérica ou pequena histeria. Em seu diário, Baudelaire fala da necessidade para ele, como poeta, de cultivar sua histeria, até chegar ao gozo ou ao terror. Charcot adormece e as mulheres da Salpêtrière faz desaparecer provisoriamente paralisias e contrações. Ele usa o hipnotismo para mostrar que a histeria é uma neurose funcional sem ligação com o útero. Assim, ele se recusa a falar em público das causas genitais. Fascinado pelo teatro da histeria, Freud nota que a relação entre o médico e suas pacientes parece uma história de amor. Fica encantado pelas aulas de Charcot. Marta, minha querida, vou lhe contar em detalhes o que agiu em mim. Charcot, um dos maiores médicos e gênios, está demolindo os meus conceitos. Nenhum outro homem teve tanta influência sobre mim. A partir de Charcot, Freud cria uma nova ligação entre histeria e sexualidade. A histeria, eis a doença da qual Freud se apoderou na virada do século para alertar os homens sobre suas feridas originais. A psicanálise é um modo particular de falar da angústia, do esquecimento, da lembrança, do tempo, da tortura. Na Salpêtrière, o sexo das mulheres fala através de convulsões. Nenhuma experiência de laboratório conseguia resolvê-la. Com a criação da psicanálise, os gritos e movimentos da carne podem ser ouvidos, verbalizados. Eles se tornam uma linguagem. Destruí tudo que anotei há 14 anos. Cartas, anotações e manuscritos. Meus sentimentos e minhas ideias foram considerados indignos de existir. Preciso repensá-lo. Que os meus biógrafos se torturem em ter uma ideia sobre a evolução do herói. Todos terão razão, já me regozijo dos seus erros. Freud é um homem sombrio, complicado, ambicioso, de uma inteligência extraordinária e com um enorme desejo de ser um grande homem. Desde o início, ele tinha vontade de fazer grandes descobertas. Não foi por nada que ele se comparou a um aventureiro, a Cristóvão Colombo, e que ele adorava os conquistadores, inclusive Aníbal e Napoleão, conquistadores militares. Freud era habitado por um grande desejo de não vencer no sentido de fazer grandes negócios. Afinal, vem da burguesia judia comerciante. Ele sonha em ser um homem de ciência, ser um cientista e mudar o mundo. Primeiro filho do terceiro casamento do pai, Freud foi adorado por sua jovem mãe. Esse amor lhe deu força para enfrentar a adversidade com incrível segurança. A universidade para a qual entrei em 1873 me trouxe sensíveis decepções. Devia me sentir inferior e excluído da nacionalidade dos outros por ser judeu. A primeira dessas pretensões que quiseram me impor, eu não me submeti a ela.
No Instituto de Fisiologia de Viena, Freud conheceu Joseph Brauer, médico judeu especialista em doenças nervosas, que virá a ser para ele uma figura paternal. Um dia, Brauer lhe falou de um caso importante que tinha acontecido bem antes de 1882. Freud continuava sempre querendo saber mais. Tratava-se de uma jovem mulher inteligente que sofria do que viria a ser chamado de histeria aguda. Ela tinha esquecido sua língua materna, se recusava a beber água em seu copo e tinha uma paralisia, que era uma paralisia histérica. Tudo isso era muito estranho. Anna O, ou Berta Pappenheim, é uma jovem da burguesia vienense. Ela tinha 20 anos quando surgiu seus primeiros problemas. Condenadas a se tornarem esposas rígidas como suas mães, essas jovens de alta sociedade vienense aspiram secretamente por outra vida, mas ninguém as escuta. Incapazes de enfrentarem seus destinos, elas adoecem. A histeria é a linguagem desse desejo, refreado no âmbito da razão. Trabalhando com essa paciente, Breuer desenvolveu o que se tornou a terapia pela fala. Ele a hipnotizou calmamente e pediu que ela se lembrasse de determinadas coisas. Então, ela se lembrava e falava, o que contribuiu para que os sintomas desaparecessem. Impressionado muito a Breuer, que trabalhou com ela durante 2 anos. Daí nasceu a primeira, podemos dizer que ela foi a primeira paciente analisada do mundo. E Freud foi muito além do trabalho de Breuer, o que lhe permitiu desenvolver sua própria teoria sobre a sexualidade, etc. Eles resolveram publicar um livro inaugural que se chama Estudos sobre a Histeria, com várias histórias de casos, inclusive de Anna O. Mas por que Freud e Breuer publicaram esses livros? É complicado, pois não é um livro mentiroso. O livro não conta que se curam as histéricas, pois não eram curadas. É um livro que mostra como tratá-las e que mostra os resultados obtidos pelo chamado método catártico, que ainda não era a psicanálise. Já era uma terapia através da fala, é a invenção progressiva da psicanálise. Ao menos essas mulheres eram ouvidas. Essa foi a lição tirada desses estudos. Berta Pappenheim não será curada, mas engajou-se em uma vida militante a serviço do sionismo e da causa das mulheres. Na imaginação dos viajantes, a cidade de Viena evoca cafés barrocos e confeitarias elegantes, imperial e cosmopolita. Ela recebe os estilos mais variados. Freud tinha uma profunda aversão por Viena, só via hostilidades para com a sua doutrina. Não soube entender que diante de seus olhos ocorria um rebuliço cultural que o moldava. Um novo modo de pensar a subjetividade que a frase de Hugo von Hofmannsthal resume perfeitamente. Não possuímos nosso eu, ele sopra, foge por muito tempo e volta por um suspiro. No outono de 1886, instalei-me como médico em Viena e casei-me com aquela que me esperou por mais de 4 anos em uma cidade distante. Quando Freud abriu seu consultório particular, tratava essencialmente mulheres da burguesia vienense, sofrendo de neuroses, doenças dos nervos, neurastenia. Em 1889, que uma paciente, Fanny Moser, pediu para que ela se afastasse de Breuer. Não fale comigo, não me toque, escute-me, disse ela. Abandonei a hipnose e mantive a posição deitada do paciente, em uma cama atrás da qual eu ficava sentado, de modo a vê-lo sem ser visto por ele.
Ele inventou o divã e se retirou para que a palavra se tornasse o ato terapêutico em si. Não há mais nada, nem magnetismo, nem hipnose ou olhares, só a palavra. É muito mais interessante do que procurar no inconsciente adormecido. Os pacientes se habituaram a contar sua infância, fantasias, etc. Exaltado com suas descobertas, Freud deixa o sujeito falar livremente, ouvindo essa fala caótica. Ele atribui à sexualidade um lugar fundamental. Ele determina a vida psíquica. A neurose não é uma doença insólita, mas a consequência de conflitos infantis não resolvidos. Essa compreensão das neuroses ocorre quando Freud conhece o médico berliniense Wilhelm Fliess e se torna seu amigo. Fliess tinha teorias estranhas. Ele era otorrinolaringologista e acreditava que o papel do nariz, do catarro do nariz, tivesse uma importância crucial na sexualidade e ajudava a estabelecer um diagnóstico. Freud colaborou e trocou algumas ideias com ele. Freud vai ter um amor louco por esse homem, que foi uma espécie de alter ego dele, e com quem se correspondeu. Foi o nascimento da psicanálise, pois através de todas essas cartas foi a época em que ele elaborou as suas teorias, como a bissexualidade, a teoria da sedução e sua primeira teoria do aparelho psíquico. Todas as noites, entre 23 e 2 horas, imagino, transponho, adivinho, tudo ferve dentro de mim e aguardo novas, meu caro William. Talvez descobrimos o oceano. É em sua intenção que relata todos esses fatos. Sabe-se que a neurastenia se deve a uma sexualidade anormal, mas o que defendo é que a neurastenia é uma neurose sexual. Wilhelm Fliess vive em Berlim. Freud e ele se encontram regularmente para longas conversas que chamam de congressos. Trocam ideias, mas pacientes também. Através dessa relação passional, Freud adota muitas teorias extravagantes, enganando-se e corrigindo seus erros, que ele constrói suas principais hipóteses. Já lhe revelei oralmente ou por escrito o grande segredo clínico? Ainda estou abalado com isso, certo de que resolvido o problema e da neurose obsessiva encontrando a fórmula do choque sexual e da volúpia sexual infantil. Quando ele elabora a teoria da sedução, ou seja, quando pensa que existe um trauma real para toda a neurose, que as crianças sofreram um trauma sexual real na infância, o que faz Freud? Ele não se contenta em ser um homem de laboratório, que vai pesquisar cobaias, ele se coloca como se pudesse ter acontecido com ele. Freud vai viver com um questionamento dele próprio. Acho que essa é a grande força da psicanálise de Freud. Em vez de considerar o doente, o paciente como um objeto de estudo externo, ele passa por uma análise dele mesmo, para saber se teria vivido a mesma coisa. Os cientistas do fim do século atribuem grande importância à sexualidade. Primeiro, Freud acredita que toda neurose tem como origem uma sedução real vivida na infância, estupro ou carícias. Depois, rejeita a hipótese de uma corrupção natural da sociedade. Abusos e violências existem nas famílias, mas a sedução não, do imaginário sexual de cada sujeito. Então, Freud cria a teoria da fantasia. Se quer realmente entender o que acontece no inconsciente e o que é o problema psíquico, deve saber que o histérico carrega reminiscências e fantasias e que ele inventa seduções que não aconteceram. Sofre-se com coisas que vêm de si mesmo, aí a perspectiva muda completamente. Agora entra-se em plena psicanálise e deixa-se todas as teorias da época. O sujeito vai questionar a sua pessoa
Não é mais preciso adormecer ou nem descobrir outro ser dentro dele. Depois ele está habilitado por esse outro ser, e essa é a revolução freudiana. Há uma grande contradição. Há um revolucionário e um burguês. E que ideias esse homem teve? A sexualidade infantil, a homossexualidade não é crime, nem pecado, nem doença. Eram coisas terríveis de serem ditas naquela época. Mas também é um burguês perfeito. É isso que o torna interessante. Freud em família, cercado de sua mulher Marta, esposa exemplar e de sua cunhada Mina, sua confidente. Freud leva uma vida de patriarca autoritário. Ele dedica seu tempo às suas pesquisas, aos seus pacientes e discípulos. Seus 3 filhos receberam uma educação liberal, quando suas 3 filhas são educadas a partir de um modelo mais tradicional. Todo verão, Freud aluga uma casa nas montanhas, passa as férias com família e relaxa inventando brincadeiras para os filhos e netos, como mostram essas imagens filmadas por um amigo. Pelo menos até onde eu sei, ele não teve amantes, nunca tirou proveito de suas pacientes, apesar de ter começado a entender e ter escrito sobre isso muito bem e publicado que algumas de suas pacientes se apaixonam por seu psicanalista. E ele aponta que o analista não deve ter orgulho disso, pois a paciente não se apaixona realmente por ele, mas por outra pessoa de quem o analista seria apenas um substituto. O que se deve fazer não é ter, mas analisar o que está acontecendo. Ele usa uma linguagem técnica muito púdica, como transferência positiva, para mostrar que não há motivos para se analisar se considere irresistível quando é apenas um substituto de alguém que a paciente conhece, e para mostrar que tudo o que acontece no divã e por trás dele, onde o analista está sentado, não é real como o mundo lá fora. Freud cria novos conceitos. Ele chama de libido a energia sexual e de recalque o processo que se rejeita no inconsciente de um fato de se querer alguém, do qual não se quer saber. No inconsciente, nada termina, nada passa, nada é esquecido. Ontem enterramos meu velho pai que morreu no dia 23 até o fim. Ele foi um homem incrível dessa época. A morte de seu pai o leva a um intenso trabalho de busca em seu passado. Começa sua autoanálise. Curioso por antiguidades e culturas distantes, Freud coleciona objetos. Essa paixão arqueológica o arrasta para as antigas civilizações e revela que o destino de cada homem está ligado ao da universalidade humana. Cercado por suas estatuetas, figuras romanas, chinesas, gregas, egípcias, ele analisa os sonhos de seus pacientes e os seus. Ele os interpreta como se decifra um idioma desconhecido. O mistério da alma. A interpretação dos sonhos nesse livro magistral que abre o século XX, Freud viaja além da consciência e do sono. Longe de ser uma profecia mágica, o sonho no sentido freudiano é a realização de um desejo, inconsciente ou reprimido. Personagens se misturam a um bestiário fantástico.
e familiar. Cães parecem lobos, cavalos são iguais a unicórnios, mulheres se assemelham a flores. O sonho é o caminho real que leva para o inconsciente, para a descoberta de um além da consciência, interno ao próprio sujeito. É um dos meios de atingir os segredos da mente e de poder ser aplicado a todo mundo. O livro é muito técnico e extremamente bem escrito, além de divertido e cheio de suspense. Ele dá exemplos de sonhos e os interpreta dissecando os mecanismos, com exceção do último capítulo, o famoso capítulo 7, que é mais difícil de ser lido por ser muito teórico. O resto pode ser lido por qualquer adulto. O ponto crucial é quando Freud diz: estou seguindo a pista de uma psicologia geral, que não se aplica apenas aos neuróticos, mas a todos. Do outro lado do invisível, infinitas do inconsciente com palavras que revelam mistérios comuns a todos os homens. Sonho, ato falho, lapso, esquecimento, tudo tem um significado. Quem fala em mim? Eis a pergunta colocada por Freud na virada do século. O livro dos sonhos marca uma nova etapa na vida de Freud. E o início das noites de quartas-feiras, brigado com William Fliess por causa de uma teoria de roubo de ideias, Freud precisa transmitir seu saber em volta da mesa oval. O número de homens da quarta-feira aumenta cada vez mais. Como um mundo em que vivem conflitos aflige, o desejo que os leva a entender já é um questionamento deles mesmos. De sua infância, seus pais, suas identidades, quase todos são judeus. É a estranha situação de Viena no início do século. O declínio do Império transformou-a num antro de uma cultura centrada na negação do futuro, no fascínio pela morte e no amor pela atemporalidade. Os filhos da burguesia rejeitaram as ilusões dos pais. Pintores, músicos, escritores e cientistas recusaram a própria noção do progresso. Entre esses intelectuais, muitos eram judeus. Diante do antissemitismo, questionavam sua condição de judeu e o fato de continuarem a serem judeus em um mundo sem Deus. Um deles, Karl Kraus, era famoso por seus ferozes artigos, crítico literário e político, e fundou o jornal Die Factor, a Tocha, no qual denunciava ideias progressivas. Tornou-se forte adversário da psicanálise, um de seus aforismos. A psicanálise inventa as doenças que ela diz curar. Ele também foi adversário do movimento feminista nascente. Dominava a ideia de que se as mulheres saíssem do modelo de família patriarcal, a sociedade seria aniquilada por um vírus de feminização e de redução de valores vitais. Nada corresponde mais a essa imagem, a esse medo da decadência do que o longo reinado de Imperador Francisco José I, naufragando progressivamente. Ele parecia abatido sob o peso do feudalismo da outra era. O fim do mundo acompanha o nascimento de uma nova estética. Com outros criadores, Gustav Klimt lança o movimento da seção. Começa a modernidade da arte austríaca. Sem conhecer a psicanálise, Klimt demonstra em sua obra a mesma abordagem da realidade. Celebra sonhos de angústia, sexo e morte de Freud, descobrir em seus pacientes.
Em 1905, Freud publica seus 3 ensaios sobre a teoria sexual. O livro gera escândalo, pois Freud atribui às crianças e adultos normais fantasias sexuais e comportamentos considerados patológicos como masturbação, sodomia, fetichismo, desejo de incesto, e ele elabora seu mais famoso complexo inspirando-se na tragédia de Sófocles, em que Édipo, o rei, marcado pela maldição dos deuses, mata seu pai e casa-se com a própria mãe sem saber. A partir disso, Freud chama de complexo de Édipo uma representação inconsciente onde surge o amor da criança pelo genitor do sexo oposto e hostilidade do mesmo sexo. Esse desenvolvimento da criança entre 3 e 5 anos, segundo Freud, toda criança passa por essa situação edipiana, para superá-la mais tarde. Freud retoma todos os termos que existiam antes dele, como sexualidade inconsciente, transferência, psicodinâmica, mas dá a eles um novo sentido. E é por isso que houve tanta oposição à psicanálise. Acentua a ideia de que o sujeito é determinado por forças fora de seu controle. Isso era uma coisa insuportável, pois era uma perda do controle, o que existe muito menos nas outras psicoterapias. Ao mesmo tempo, podemos dizer que ele foi capaz de fazer este trabalho, de atualizar essas forças inconscientes. Foi porque a filosofia ocidental tinha chegado a um ponto muito avançado de reflexão sobre o sujeito consciente e a consciência. A psicanálise talvez não pudesse ter nascido antes de ter havido uma filosofia da consciência. Para perceber que temos o inconsciente, é preciso ter consciência. No momento em que Freud atenuou suas descobertas, médicos e psiquiatras alemães, austríacos ou franceses classificam doenças mentais de modo esquecendo pelo sofrimento dos doentes, receitam-lhes tratamentos corporais, banhos, massagens, eletrochoques, hidroterapia, sem acreditar na sua eficiência. A psicanálise contesta esse niilismo terapêutico, propondo ouvir o paciente, recriando a ideia de uma possível cura. As noites de quartas-feiras já existem há 5 anos. Ainda falam da histeria, da cura psicanalítica, do recalque e da transferência. Esses homens formam um cenáculo em volta do fundador. São a sua horda selvagem. Admiram Freud, que se mostra autoritário e intransigente. Seu olhar, sua lucidez, seu pessimismo e seu fascínio pela morte e pelo sexo impressionam todos. Alimentando-se de seus ensinamentos e de seu gênio clínico, 1907 marca o encontro de Freud com Carl Jung. Um ano após sua primeira troca, 50 anos depois, Jung ainda se lembra. Eu fui visitá-lo em Viena e nós conversamos durante 13 horas seguidas sem interrupção. 13 horas? 13 horas sem interrupção. Nem percebemos que estávamos quase mortos no final. Mas foi tremendamente interessante. Jung era um homem ideal para Freud. Eu disse isso em meu livro. Ele não era austríaco, não era velho, nem judeu. Era perfeito, pois Freud estava preocupado com o fato de a psicanálise vir a se tornar uma empreitada paroquial, pois os homens em sua volta da mesa fumando seus charutos eram todos judeus, só mudou mais tarde. Ele não gostava disso, pois não acreditava que a psicanálise era exclusivamente dos judeus, ou só praticada por judeus. Para ele, ela pertencia ao mundo todo. Jung era um psiquiatra muito interessante, que tinha um trabalho experimental.
com associação de ideias, etc. Perto de Zurique, a clínica psiquiátrica de Bourgois está à frente da pesquisa sobre o tratamento da loucura. Foi aqui que Jung estudou. Para Freud, era a Terra Prometida, porque ele soube por Carl Jung, que era o assistente de Bleuler nessa clínica, que estavam experimentando o método das livres associações. Era isso que experimentavam. Fazem falar os doentes, os pacientes psicóticos, através de associações automáticas e descobrem um universo de linguagem. Tentam dar um sentido a essa loucura particular, que Bleuler irá chamar em 1906 de esquizofrenia. É uma forma de loucura que começa muito cedo, em pessoas muito novas que entram em um estado de fechamento em si mesmas, de delírio, alucinações, violências. São os grandes loucos, e Bleuler, esse grande médico da clínica de Bourgois, se interessa pelos métodos freudianos, pois abrem novos horizontes para entender o universo mental do doente. Aluno de Bleuler, Jung ficou 9 anos nessa clínica. Jung e Freud se conheceram e se juntaram, escreveram e, felizmente, temos essas cartas. Durante 3 ou 4 anos, tudo estava indo muito bem. Até que Jung decidiu tomar um caminho diferente. Ele optou pelo misticismo oriental e a religião. Todas essas coisas que Freud desprezava. Homem de grande inteligência, Jung é habitado por um mundo interior feito de introspecção, de busca interior, interesse pelo ocultismo e religiões espirituais. Durante 7 anos, entusiasma-se da aventura psicanalítica. Em 1913, ele se afasta dela. Na verdade, Jung nunca aderiu à doutrina de Freud. Ele se interessa pelos arquétipos, representações simbólicas do subconsciente, o inconsciente coletivo. De que tipo homem era Freud? Ele era um homem complicado. Gostava muito dele, mas eu logo percebi que quando ele tinha pensado alguma coisa era definitivo. Ao contrário, eu duvidava. Era impossível conversar profundamente com alguma coisa com ele. Ele não tinha nenhuma formação filosófica. Eu estava estudando Kant. Eu estava mergulhado nisso. Estava longe de Freud. Então, desde o início havia uma divergência. Jung não queria, depois de 4 ou 5 anos de relação muito próxima, ser conhecido como filho ou príncipe herdeiro e primogênito. Ele queria voar com suas próprias asas e, para isso, ele tinha que discordar e escrever cartas mais duras. Eu talvez esteja sendo parcial, mas nessa correspondência, Jung não teve um bom papel, mas ele teve uma participação importante na elaboração da psicanálise e contribuiu para internacionalizá-la. Em pleno Império Austríaco-Húngaro, Budapeste é a segunda cidade da história a se abrir para freudismo. O meio literário e artístico manifesta interesse imediato pelos fenômenos do inconsciente. Entre esses intelectuais, Sandor Ferenczi conhece Freud em 1907 e se tornou o maior psicanalista do movimento freudiano. O que aconteceu com Ferenczi? Ele estava em Budapeste formando psicanalistas. E também estava sendo analisado por Freud. E tinha alguns sintomas psicossomáticos. O problema era que estava apaixonado por uma mulher que era sua amante e queria casar-se com ela. Mas ele tinha como analisá-la. Naquela época ainda não sabiam que regras eram necessárias. As regras só surgiram em 1920.
depois de Freud analisar sua própria filha. Mas antes da Primeira Guerra Mundial, analisava-se qualquer pessoa. Todo mundo se analisava entre si. E Ferenc estava analisando a filha de sua futura mulher e se apaixonou por ela, por essa menina a quem analisava. Então ele explicou a Freud tudo o que estava acontecendo. Freud lhe disse que era uma transferência, que não era amor e que ele devia desistir disso. Freud sempre foi o defensor da lei. Ferenc se obedeceu, analisou o que estava acontecendo e terminou sua análise com Freud dizendo essa frase fantástica: é terrível, melhor assim, tornei-me sensato, mas a análise me normalizou. Como caracterizar Ferenc? Ele foi o primeiro a dar ênfase na relação arcaica com a mãe. Logo, ele entendeu uma coisa: havia alguns pacientes para os quais faltou apoio materno na infância e que precisavam recuperar isso no tratamento. A ideia dele era essa: ele achava que no local de análise, na sessão, se deve poder abraçar os pacientes, tocá-los, dizer-lhes coisas gentis e aceitar presentes. E Freud se opôs a isso. Ferenc era assim, tinha uma inventividade clínica. Budapeste, 6 de janeiro de 1910. Caro professor, eu me sinto como esses velhos engenheiros ferroviários, que se atardam diante de uma locomotiva parada nos trilhos e exclamam com uma admiração ingênua: é uma bela invenção, há anos, da manhã à noite. Vivo de psicanálise, sou um empreiteiro deste método, e a minha profissão e o meu ganha-pão. Mas não se passa um dia sem que eu deva parar, em pleno trabalho, para admirar os incríveis progressos sobre o conhecimento da humanidade. Doente e saudável, uma bela invenção. Durante 25 anos, esses homens irão se escrever mais de 3.000 cartas. É uma das mais belas correspondências da história da psicanálise. Caro amigo, minha cãibra de escravidão está muito melhor. Após sua intimação para que eu descansasse, comecei a atender um novo paciente, um russo muito rico, que sofre de sentimentos de compulsão, mas estou eficiente do que nunca. Sergei Konstantinovich Pankev, esse russo de 23 anos, sofre de distúrbios psíquicos graves. Os membros de sua família parecem personagens de Dostoiévski. O pai era melancólico, a mãe hipocondríaca e a irmã se matou. E 2 de seus tios sofriam de loucura. Quando chega a Viena para ser analisado por Freud, já tinha estado com grandes psiquiatras da época. Ele estava muito mal e Freud lhe disse uma frase extraordinária. Contou toda a sua história de sanatórios, as clínicas, e Freud lhe disse: procuraram os motivos de seu mal em um pênico, agora vamos procurá-lo em você. Isso queria dizer que não tinha feito nada. Venha, deite-se confortavelmente. Fale. Relaxe. Sonhei que era uma noite e estava deitado na cama. De repente, a janela se abriu e vi que na árvore em frente à janela havia vários lobos brancos sentados. Havia 6 ou 7. Os lobos eram brancos, mas pareciam raposas. Tomado de pavor de ser comido pelos lobos, eu gritei e acordei. A partir da interpretação de seus sonhos, Freud identifica a origem de seu problema sexual e de seu terror pela sexualidade a partir de uma cena traumática que ele teria visto na sua infância. Seus pais fazendo amor bestialmente como lobos.
À medida que a análise avança, Freud reconstrói a história do rapaz e a publica sob o título A partir da história de uma neurose infantil, analisado mais tarde por um aluno de Freud que lhe dá o apelido de Homem dos Lobos. Pancake se identifica ao seu caso e se torna o Homem dos Lobos ao pé da letra. Arruinado pela Revolução de Outubro, ele se instala em Viena, onde Freud mobiliza amigos para ajudá-lo financeiramente. O Homem dos Lobos foi adotado pelo movimento psicanalítico e tratado por herdeiros do mestre. Não ficou curado, mas foi transformado. Por sua longa experiência da psicanálise, a ideia de curalidade e incuralidade povoa a área da psiquiatria e das doenças psíquicas, muito mais do que na medicina, pois é verdade que na medicina conseguem curar as doenças. Conseguem curar doenças na medicina, mas quando se cura uma doença, aparece outra. Não é mais a mesma. Acabou a sífilis, mas surgiu a AIDS. Quando a AIDS sumir, haverá outra. A doença, como demonstrou Bichat, ela faz parte do corpo biológico. Sempre haverá doenças e uma medicina para tratá-las. Ocorre a mesma coisa com a psicanálise. O que ela fez? Curou a histeria nos anos de 1880. Mas o que aconteceu? As pessoas, em vez de ficarem histéricas, ficaram depressivas. Os sintomas e as doenças mudam à medida que se inventam técnicas para curá-los. Mas nunca se chega ao fim de nada. Isso vale para a medicina e também vale para a análise. Caro professor, foi somente através da psicanálise que eu me tornei homem. Desde que ela me governa, posso subordinar melhor o princípio do prazer e da realidade. A conter o desperdício absurdo de afeto, eu me reconciliei com a ideia da morte e da doença. Aprendi a tratar e considerar os humanos como doentes. E não guardo mais rancores por suas maldades. Eles não podem evitar isso. Refreio os sonhos ambiciosos, trazendo-os para suas raízes infantis. Seu devotado Freud. Em 1910, as sessões de quarta-feira são transferidas do apartamento de Freud para um colégio de doutores. A febre do início se dissipa, tornando-se uma academia. 1910 também é um ano em que Freud funda a Associação Psicanalítica Internacional e pede que Jung assuma a direção. O Congresso de Weimar, de 1911, reúne todos os tenores do movimento psicanalítico internacional. Jung é o presidente apesar de discordâncias. Cada vez mais claras, 2 anos depois rompe com Freud. Outro homem entra em cena e será importante para a expansão do movimento. Ernest Jones, médico nascido em Paris de Gales. O que mais me impressionava é que ele parecia realmente ouvir os pacientes. É que eu não conhecia ninguém que ouvisse seus pacientes. Em geral, os médicos os examinavam. Mas não ouviam o que eles tinham a dizer. E lá estava aquele homem ouvindo-os com paciência. Segundo a autobiografia de Jones e o que eu descobri, Jones começou a se interessar pela psicanálise por volta de 1906, com seu amigo Trotter. Eles começaram a ler Freud. Jones sabia um pouco de alemão e foi se familiarizando aos poucos com o idioma. Foi assim que a psicanálise começou a ser difundida bastante cedo, na Inglaterra. Ernest Jones participa de tradução inglesa da obra de Freud. Em 1911, ele funda a Associação Americana de Psicanálise. Em 1909, a Sociedade Britânica de Psicanálise. Ele era muito tolerante, muito aberto e antidogmático. E foi isso que permitiu a coexistência de muitas escolas e tendências na Grã-Bretanha.
Essa é uma atitude típica da abordagem empírica da cultura britânica, no que ela tem de melhor. Mas é interessante notar que a Sociedade Britânica de Psicanálise estava repleta de não médicos. A Victoria's e Tavernas em Londres era o ponto de encontro dos intelectuais ingleses e não conformistas. Em volta de Virginia Woolf e o seu marido Leonard Woolf é criado o grupo de Blue Story. Nesse grupo está James Strachey, que propende a psicanálise, aconselhado por Jones. James e sua mulher Elix vão a Viena, será serenalizado por Freud. Thor dedica sua vida a traduzir a obra completa de Freud. Eles contribuíram para a psicanálise fosse difundida no mundo anglo-americano, pois em determinada época, James, sendo muito amigo de Virginia e Leonardo Woolf, entrou em contato com a recém-criada editora Hogarth e conseguiu criar um vínculo entre a editora e a Sociedade Britânica de Psicanálise. Assim que Hogarth se tornou, de certo modo, a editora de Freud e de outras obras psicanalíticas, Jones foi o grande organizador do movimento político do freudismo e guardião da doutrina. Mais tarde, diante dos Estados Unidos, foi ele que, em lugar proeminente, a escola inglesa. Neste congresso, Freud conheceu Lou Andrea Salomé, escritora alemã nascida em São Petersburgo. Ela traduz Freud por um mesmo espírito vivaz de sua calorosa humanidade e sua beleza. E no começo de uma longa amizade, ela estava em busca de modernidade e do que era o ser humano no momento em que Deus estava morrendo e quando se nascia fechado sobre si mesmo. E foi em sua vida que Lou quis as grandes paixões. Ela sempre foi a direção do que havia de mais interessante do plano intelectual. Ela conheceu Nietzsche muito nova e ele ficou completamente apaixonado por ela, mas ela não se tornou sua amante. Não era isso que a interessava. Durante um certo tempo, ela resolve viver com os homens em amizades platônicas, de modo a criar uma espécie de banquete platônico de ideias. Ela chegou a Viena com a firme intenção de iniciar na psicanálise. Ela encontrou na psicanálise a doutrina que ela buscava. A partir do momento em que conhece a psicanálise, torna-se psicanalista e para de escrever romance. Entre Lou e Freud nasce uma relação privilegiada, feita de confidências e de amor recíproco. Ele tem por ela uma verdadeira admiração e a ora como se fosse o seu alter ego. Aceita entre os íntimos e recebida na sociedade de quarta-feira, ela se instala em Göttingen, onde pratica psicanálise e troca belas cartas com Freud. Cara Lou, sentia sua falta ontem à noite na sessão. Acostumei-me a sempre dirigir a palavra a uma determinada pessoa do meu círculo de auditores, e ontem não parei de fixar, fascinado naquele lugar vazio que lhe reservamos. (28 de junho de 1914) Cara amiga, escrevo-lhe ainda sobre o impacto do assassinato de Sarajevo, cujas são totalmente imprevisíveis. Creio que a participação pessoal tenha pouca importância nesse caso. 2 meses depois estourava a Primeira Guerra Mundial. Como milhões de homens, Freud não acredita na duração desse conflito e, solidário ao destino de seu país, passada a época das ilusões, em uma carta a Loa Salomé: sei que a humanidade irá se recuperar dessa guerra, mas eu e meus contemporâneos não veremos um mundo feliz. E o mais triste é que tudo acontece como a psicanálise poderia ter previsto a partir do seu conhecimento do homem e de seu comportamento. Em novembro de 1916, o imperador Francisco José morre após um reinado de 68 anos.
Essa morte anuncia a queda de Habsburgo do Império Austro-Húngaro. Viena deixou de ser o centro do movimento freudiano para ser a cidade do passado, onde ainda vivia seu pai fundador, uma ideia da psicanálise sombria e subversiva de se desaparecer do fim de um mundo com o qual era mesmo sonhada com o fim. Quando estoura a Primeira Guerra Mundial, Freud elabora uma parte essencial de sua doutrina. Combatendo o niilismo terapêutico do fim do século, ele mostra o papel fundamental da sexualidade, a gênese da neurose, tornando-se um profissional reconhecido. Afasta-se dos amigos do princípio, Joseph Brauer, William Fliess e um de seus preciosos parceiros, Carl Gustav Jung, cercado de seus fiéis discípulos Sandor Ferenczi, Ernest Jones e Carl Abraham. Ele funda um movimento psicanalítico internacional que conquistaria o mundo. Ele vive em Viena com seus 6 filhos e 2 mulheres, Marta, que não se interessa pela psicanálise, e Nina, sua cunhada, que o acompanha em suas pesquisas. A conquista. No início do conflito, Freud é tomado por um curto acesso de patriotismo. Ele vive essa guerra como uma prova interminável, uma violenta e irremediável ruptura, e se preocupa com seus filhos no front. Ele tem poucos pacientes, mas continua sua obra e dá conferências na Universidade de Viena, diante de um público cada vez maior. A guerra reabre o debate sobre a origem traumática. Doenças nervosas psíquicas são chamadas para detectar os impostores que queriam fugir da luta. Usam tratamentos elétricos ou hipnóticos para curar paralisias e pânicos causados por granadas e canhões. Os soldados traumatizados se restabeleciam em uma semana com esse soldado inglês para voltar ao fronte, e às vezes à morte. Ao fim da Primeira Guerra Mundial, o quadro da psicanálise se transforma. Escritores e intelectuais vienenses parecem ter perdido a sua identidade. As condições de vida pós-guerra são terríveis. Freud dedica boa parte de suas atividades à sua sobrevivência. Nós nos tornamos mendigos famintos, mas não ouvirão nossas queixas. Estou de pé e não me sinto responsável pelas loucuras do mundo. A derrota dos impérios anuncia a ressurreição. Em março de 1919, a República dos Conselhos cria uma cadeira de ensino da psicanálise em Budapeste. Sandor Ferenczi é nomeado para esse posto. 4 meses depois, a comuna é reprimida das tropas do almirante Horthy, ditador fascista. Os psicanalistas rumam para o exílio e se instalam em Berlim. É Berlim. Durante os primeiros anos da República de Weimar, Berlim, onde já existe uma tradição psiquiátrica, se torna um laboratório propulsor para a psicanálise. A capital alemã recebe a vanguarda
do movimento psicanalítico mundial. O Instituto Psicanalítico de Berlim foi fundado em 1920, pertencia a Max Eitingon, que o financiava. Ligado a uma policlínica construída em 1920, ele a transformou em centro de formação que, por causa da imigração forçada de vários analistas, na época nazista, foi exportado como modelo pelo mundo inteiro. No início, os psicanalistas se dedicaram essencialmente às camadas mais desfavorecidas da população. Pessoas pobres que, por causa de sua estrutura neurótica, não conseguem se resolver. Mas quanto mais a psicanálise ia se sendo difundida, mais ela atraía os intelectuais. O primeiro instituto de formação do mundo, a Policlínica, vai brilhar durante muitos anos. Os pacientes pagam seu tratamento de acordo com sua renda e cada terapeuta é obrigado a ler o tratamento gratuito. Esse engajamento social abre novas perspectivas ao freudismo. Os analistas formados na Policlínica admiram Karl Abraham, o primeiro médico a exercer a psicanálise em Berlim desde 1907. Ele é a figura ortodoxa do movimento. Karl Abraham era uma figura muito imponente. Foi o primeiro a trazer a psicanálise para Berlim e ele a defendeu em suas conferências, diante das piores calúnias. Freud o chamava de rocha de bronze. Mas o impressionante nele não era apenas a originalidade de seu pensamento, mas a capacidade que ele tinha de reunir à sua volta um grupo de estudantes que não se submetiam ou que eram críticos. Ao mesmo tempo, ele representava realmente um contraponto leal de Freud. Ele nem sempre compartilhava os pontos de vista de Freud, e Freud respeitava isso. Entre os vários alunos que ele formou, um se tornou famoso, Melanie Klein, nascido em Viena em 1882, de família judia. Ela se casa muito jovem e vai para Budapeste, onde descobre a obra de Freud. Seu primeiro analista foi Ferenczi, que entendeu a genialidade de Melanie Klein e sugeriu que ela interessasse pela análise infantil. Mais tarde, por motivos pessoais, ela foi a Berlim, onde encontrou Karl Abraham e começou uma análise com ele. Há uma carta que Abraham escreveu para Freud em que ele descreve o trabalho de Melanie Klein com crianças pequenas, e foi Abraham que disse que o futuro da psicanálise passaria por Melanie Klein e por seu trabalho inovador. Melanie Klein se afasta da doutrina freudiana clássica, acentuando as relações arcaicas do filho com a mãe. Sua maior rival será Anna, a filha mais nova de Freud, e a única a se enveredar pela psicanálise após ser analisada pelo pai. Freud tinha algumas regras sobre a psicanálise e as publicou em seu famoso artigo técnico. Uma delas é que não se analisa uma pessoa próxima como um amigo. O ideal é analisar uma pessoa estranha. Para quem não leu Freud, pois ele analisou sua própria filha em 1918, o que, de um ponto de vista técnico, é terrível. Havia entre Freud e sua filha uma fusão,
E quando Freud descobriu que ela era brilhante, totalmente leal, indiferente aos outros homens, e que o único homem de sua vida era seu pai, sua filha se tornou a mulher de sua vida. Ela se tornou seu alter ego. Antigo na família, Ana dedica a seu pai, destemida, ela é a sua mais fiel discípula, confidente mais próxima e enfermeira dedicada. Ela se tornará uma líder e amiga de todos os vienenses exilados no mundo. Em 1920, Freud sofre a morte repentina de uma outra filha, sua querida e encantadora Sophie, levada por uma epidemia de gripe. Todavia tende à morte. Freud desenvolve um novo dualismo, a pulsão de vida e a pulsão de morte. Essas duas forças elementares se confrontam. Seu livro, Além do Princípio do Prazer, retoma o tema da morte e inaugura a revisão de sua concepção do aparelho psíquico. 3 anos depois, ele continua a desenvolver a ideia a partir da qual a mente é dividida, não só por pulsões como vida e morte, sexualidade e agressão, mas também é dividida geograficamente. E pode ser visível em um diagrama que ele desenhou. A id, que é inacessível diretamente, está arraigado de maneira tão profunda que o único meio de chegar até ele é indiretamente, através de lapsos, sonhos, sintomas, etc. Que mostra o que está acontecendo lá dentro. Ego. Aliás, o id é completamente inconsciente. O ego é consciente e inconsciente ao mesmo tempo. O superego também é consciente e inconsciente. Esse pode ser o chamado de consciência. É um pouco mais complicado do que isso, mas há algumas similaridades. De certo modo, o ego é uma parte da mente relativa ao domínio do mundo. Está relacionada a forças externas. Age sobre elas, as recebe, as reitera e organiza a mente. Mas ele é também parcialmente inconsciente. Não é apenas o pensamento da razão, mesmo que faça parte dele. Essa divisão serve para acentuar o fato de que o conflito mental pelo qual Freud sempre se interessou está por todo lado. Esses 3 agentes, id, ego e superego, estão raramente em paz uns com os outros. Pode-se conseguir uma trégua de hostilidades, mas na maioria das vezes o superego ataca. Nem sempre, mas geralmente ele é negativo, punitivo e em si é uma fonte de culpa. No entanto, essa ideia é a de 2 forças fundamentais que se opõem uma à outra. Permitiram explicar melhor o funcionamento mental nesse sentido, foi um benefício real. Essas novas teorias não são bem discípulos, mas aumentam o número de candidatos a ser analisado por Freud para se tornarem psicanalistas. A maioria vem dos Estados Unidos, procura captar o sentido da prática analítica através de um tratamento pessoal. A partir de 1910 até 1925, os americanos se entusiasmam com a psicanálise, porque para eles é uma terapia da felicidade. Ao seu modo, eles são muito criativos. Não vamos entrar no anti-americanismo como Freud fez. Freud dizia que a psicanálise cabe nos americanos, como uma camisa branca e um belo corpo. Ele os detestava e entende-se por quê. Eles vieram para ser analisados em Viena. A partir de 1919 até 1930, esse espírito complexo vienense e europeu
que era Freud atormentado pela morte por imagens, apesar de tudo, do estetismo do Renascimento e de toda a cultura clássica, o que ele viu chegar? Puritanos que queriam ver as pessoas felizes, nada é mais estrangeiro para Freud do que esse tipo de história. Freud procura dissecar a alma humana. Ele é o herdeiro do romantismo. Quando clinica, ele procura curar e não adaptar. São duas coisas diferentes. Ele quer que a pessoa entenda os seus sintomas. Não que se cure, mas se entenda. Na estação de Viena, em 1921, muitos americanos e alguns ingleses chegam para encontrar o mestre. Um deles, Abraham Gardner, psicanalista e antropólogo. Freud foi encontrar vocês? Não, ele estava voltando de suas férias. E nós o encontramos na estação. Era um dia muito frio para setembro. Ele se vestia um sobretudo de pele e um chapéu. Fiquei bastante decepcionado, pois esperava um homem de visual mais imponente. Ele era pequeno, sim, não era alto, devia ter cerca de 1,65 m. Não era muito imponente, extremamente amigável, contente em me ver. Ele falava inglês? Perfeitamente. Fui analisado por ele em inglês. $10 a sessão era uma quantia enorme, considerando que $1 equivalia a 3.300 coroas. Portanto, eram 3.300 coroas multiplicadas por 10, ou seja, 33.300 coroas. Um bom jantar em Viena custava 75 coroas. Ele era extremamente impressionante por sua perspicácia. Era um homem excepcional, mas tudo girava em torno do complexo de Édipo. Ocasionalmente ele citava alguns termos médicos, como erotismo anal, oral, mas não era sistemático. Ele sofre mais uma morte. Seu neto preferido, Heinz, filho de Sophie, morreu em 1923. Suporto muito mal essa perda, acho que nunca senti tanta tristeza, tudo me é indiferente. No mesmo ano, seu médico detecta um tumor canceroso na mandíbula. Por um tempo, ele esconde a verdade de Freud. Ernest Jones, seu biógrafo e amigo, testemunhou o seu sofrimento. Isso durou 16 anos. Foram 23 operações e foram operações importantes, com todo tipo de coisa nesse meio tempo, como tratamento radioativo, raio-x e muitos outros, que o torturaram, e também precisou usar dentaduras complicadas. Ele nunca estava livre dessas contrariedades, nem da dor. Foram 16 anos que ele suportou um exemplar coragem e resignação e calma. Eu só o ouvi se queixando uma vez, quando estava praticamente insuportável. Ele disse: isso não adianta nada. Berlim, 1925. Karl Abraham morre brutalmente aos 48 anos de idade. Essa morte prematura é sentida como um desastre pelos pioneiros do freudismo. Berlim perdeu um mestre e aqueles que ele formou estão desorientados. Melanie Klein deixa a Alemanha e vai para Londres, convidada por Ernest Jones para dar-se sobre sua abordagem analítica. Ela é a primeira a analisar crianças pequenas para tentar entender a origem das psicoses. Analistas ingleses aderem às suas teorias. Suas ideias enunciavam que havia uma relação original, embora muito primitiva, entre o bebê e seu meio ambiente. Primeiro através da mãe, que, como ela diz, só representa um objeto parcial.
um seio, uma parte do seu corpo, mas que se desenvolve gradualmente, para enfim tornar um ser inteiro. Ela proclamava que a ideia de um narcisismo primário e de uma não relação entre o bebê e a sua mãe não podia ser aceita. Segundo ela, desde o início da vida, há uma certa consciência do bebê quanto à existência de alguém fora dele, que não é ele. No entanto, às vezes, em frações de segundos, o bebê tem novamente a ilusão de uma fusão com o seio da mãe. Segundo Melanie Klein, é uma característica fundamental e estrutural de nossa vida. É uma visão muito trágica, de certo modo. Para Melanie Klein, o nascimento é uma separação dolorosa que a criança deverá suportar, construindo o seu próprio universo fantasmático de objetos bons ou ruins, de amor, ódio e vontades. Ela foi a primeira a desenvolver uma técnica de jogos que dá acesso ao inconsciente de crianças de 2 a 3 anos, observando o modo de a criança brincar. Ela decifra seus fantasmas e tenta encontrar a origem das psicoses infantis. À medida que ela elabora seu sistema, o complexo de Édipo a partir do primeiro ano de vida, e não aos 2 ou 3 anos, como supunha Freud. Para se ter uma ideia visual ou cultural do que Melanie Klein estava tentando descrever, com seus conceitos de fantasmas inconscientes, podem-se usar algumas experiências ligadas à arte contemporânea de modo geral. Marx Ernst é um deles. Pense em florestas de Marx Ernst. Quando se aproxima delas, o que se vê são aqueles monstros. Marx Ernst, André Breton, Salvador Dalí, os surrealistas se apossam das ideias. Para eles é uma experiência subversiva que revela ao homem sua verdadeira realidade. O mundo do sonho, da loucura, da invenção e da alterosidade. Freud ficou muito assustado quando encontrou André Breton e, sobretudo, Salvador Dalí. Para ele, essas pessoas eram energúmenos e liam sua teoria sem entendê-la bem. Para Freud, eles tendiam mais para a zombaria e o deboche do que para o processo literário ou artístico válido. Freud é uma pessoa que se manteve fiel a uma estética muito clássica, até gotiana, de origem, clareza e lucidez. É um iluminista. A insensatez surrealista lhe parece uma aberração total. Os surrealistas celebram a beleza convulsiva da mulher histérica. Para eles, ela é a nova estética dos tempos modernos, como o êxtase místico das mulheres. A Paris dos anos 20 muda de cara. As ruas são barulhentas, os bares iluminados, é o começo dos anos loucos. As mulheres encurtaram seus vestidos e cortaram os cabelos. Estoura um novo estilo de modernidade. A psicanálise chega com atraso ao mundo médico francês e aos salões literários. Por que a França está atrasada? Por muitos motivos que se devem à característica do saber francês. Primeiro houve Pierre Janet, portanto houve um Freud francês que se chamava Pierre Janet, psicólogo e um dos fundadores da psicologia clínica, da mesma geração de Freud.
Ele também elaborou uma teoria psicológica do inconsciente. Ele era tão famoso quanto Freud e desenvolveu essa teoria que hoje é completamente caduca, mas que brilhou durante muito tempo. Ele também tratava de doentes histéricos, portanto, já havia uma tradição implantada. Além do mais, há um forte aspecto e do mais germanofóbico do momento por vários motivos. Além de duas guerras com a Alemanha, qualquer teoria vinda da Alemanha é considerada coisa de alemão. Na França foi um obstáculo. Apesar dessas resistências, nascem dois grupos em 1925 e 26, a Sociedade Psicanalítica de Paris e a Revolução Psiquiátrica. Seus fundadores são muito mais os heróis de uma aventura do que os teóricos. De uma doutrina, René, Eugénie, Henri Cadet, Sophie, André, Rudolf, René, Marie Bonaparte, George, Paul, Edward. Na França, Pichon é um personagem fascinante. Originalmente, ele é um gramático, membro da Ação Francesa e admirador da imprensa. Portanto, nada predispõe a esse homem a se interessar pela psicanálise. Ele era um de seus adversários, mas é um desses personagens como eu gosto. Absolutamente paradoxal. Que, apesar de tudo, vai se interessar por Freud, a ponto de causar uma distorção pessoal. Por quê? Porque Pichon é aquela gramática tradicional que todos os franceses estudaram na infância. É através do interesse que ele tem pelo idioma, ele se afeiçoa ao sujeito que ele vai se interessar pelo Freud. Ele quer criar uma mistura de gramática freudiana e de psicanálise francesa. Ele vai tentar teorizar a essa psicanálise francesa. Não sei muito como dizer, mas para Freud, tudo isso são aberrações francesas. Para Freud, Pichon não existe. O segundo personagem muito mais complexo é René Laforgue. Ele nasceu na Alsácia. Ele também mantém uma grande correspondência por Freud. É um psiquiatra especialista em psicose, fundador do movimento psicanalítico francês. Foi ele que mandou Marie Bonaparte para Freud. Bisneta de Napoleão e riquíssima princesa da Grécia, Marie Bonaparte vive devorada por seus problemas sexuais e pelo tédio de sua condição de alteza real. Em 1925, ela conhece Freud. Sua análise com ele a tornar uma nova mulher. Freud escreve para René Laforgue. A princesa está fazendo uma bela análise. É uma mulher fantástica, é uma grande parte de um homem. Marie Bonaparte põe sua fortuna e seu poder a serviço do movimento e traduz as obras do mestre. Vai com frequência a Viena e se torna amiga da família. Viena, 1929. Freud escreve dos embolsos, símbolo do pessimismo freudiano. Esse livro é a expressão do ódio e da agressividade que assolam a época. Os homens chegaram tão longe no controle das forças da natureza que, com a ajuda delas, seria fácil exterminarem-se uns aos outros. Terrível presságio, Freud entrega seu manuscrito à editora uma semana após a Terceira-feira Negra de Wall Street. A crise econômica gerada pela queda da Bolsa de Nova York
acentua a miséria e a pobreza da Europa. A República de Weimar é mais... Na Alemanha, aumentam os incidentes, criando-se um clima de medo e insegurança que favorece o nacionalsocialismo. Em janeiro, Hitler eleito chanceler, essa praga cai sobre... Hitler eleito chanceler. Essa praga cai sobre um mundo que conheceu poucos anos de paz. Meu idioma é o alemão, minha cultura e minha obra são alemães. Considerava-me um intelectual de cultura alemã, até notar o crescimento do preconceito antissemita. Desde então, prefiro dizer que sou judeu. Freud sempre definiu o seu judaísmo ou sua condição de judeu como indefiníveis. São como as religiões da Idade Média, que tentavam definir Deus através do que chamam de vias negationis. Não se pode dizer o que é Deus, mas pode-se dizer o que Deus não é. Então, de vez em quando ele dizia: eu não sou judeu por religião, eu sou judeu por nacionalismo. Não sou. E depois de tudo isso, por exemplo, naquele prefácio, ele diz: vocês podem me perguntar, sem todas essas coisas, de que maneira se é judeu. O que quer dizer ser judeu? E a resposta fundamental dele é: eu não posso definir essas coisas com palavras. Talvez algum dia a ciência entenda. Mas é uma questão de emoções muito profundas, de solidariedade com o meu povo, solidariedade. E essa profundidade atesta a importância dessa dimensão em minha vida. O que Freud quer dizer é que existe algo judeu fundamental que pode ser transmitido ao longo das gerações. Pode ser recalcado, pode ser sujeito à anamnésia, a várias coisas. Ele mesmo é o herdeiro dessa herança inconsciente. É por isso, não é que ele não queira se livrar de sua condição de judeu, é que ele não pode. Em Berlim e outras cidades universitárias, livros antigermânicos foram queimados em público. Mais de 20 mil livros foram jogados às chamas. Os estudantes nazistas lançam seus livros contra a exaltação de instintos corruptores de almas. Entregamos às chamas os escritos de Sigmund Freud. Que progresso! Na Idade Média, hoje contentam-se em queimar alguns livros. Com suas leis raciais, o nazismo modifica o quadro da psicanálise na Alemanha. A ruptura foi definitivamente feita pelas leis raciais, ditadas pela legislação nacional socialista. No entanto, os analistas não-judeus esperavam poder se manter com o apoio de Jones, que tomou posição para que a psicanálise continuasse baseada, pelo menos formalmente, na Alemanha. E isso em detrimento dos colegas judeus. Mas é importante lembrar que Jones ajudou muito todos aqueles que foram obrigados a deixar a Alemanha.
Ele teve um papel muito ambíguo. Freud não se opôs à política de colaboração com o nazismo apoiada por Jones. Quase todos os analistas judeus rumaram para um longo exílio americano, entre os que migraram René Spitz, Berlim, Paris, Nova York, Erich Fromm, Berlim, Nova York, Franz, Budapeste, Berlim, Chicago, Siegfried, Berlim, Viena, São Francisco, Sandor Rado, Budapeste, Berlim, Nova York, Michael Balint, Budapeste, Berlim, Londres, Max Hamilton, Berlim, Jerusalém, Robert Flies, Berlim, Nova York, Frida von Hirschman, Berlim, Ellen Deutsch, Berlim, Boston. Um pequeno grupo de 14 psicanalistas não judeus ficou na Alemanha. Os principais eram Bohem, Miller, Braunschweig, Kempe, Schultz, Henke. Mas comparados aos analistas judeus que emigraram, eles eram quase insignificantes em relação aos seus escritos. A sua produção intelectual é difícil dizer isso, mas na verdade tiveram uma chance de tirar proveito da situação política, confrontados a seus rivais judeus. Eles nunca teriam conseguido sobressair. A Policlínica de Berlim se torna Instituto Goering, nome do medíocre personagem que a dirige, Matthias Heinz Goering, primo do Marechal, de uma psicoterapia aranizada. Em 1938, o Instituto Goering fica sob a proteção de Hitler. Entre os freudianos que aceitaram continuar suas atividades, Felix Boehm contribui para que seja associado a um desvio. Carl Mille defende a utilidade da psicanálise para o Estado Nacional Socialista. Werner participa de rastreamento das neuroses. De Guerra para Westmont. O Instituto Goering se vangloria de dar tratamentos psicanalíticos gratuitos para pacientes de todas as classes, com exceção dos judeus. A terminologia da psicanálise era proibido falar em Édipo, em libido. Foi imposta uma terminologia muito rígida. A partir daí, só podemos nos perguntar o que essa psicanálise mantida ainda tinha de psicanalítico. Será que ainda se podia falar em psicanálise? Libertem-se da tirania judaica. Defendam-se. Não compre mais nada dos judeus. Viena, 1938, Freud escreve para Jones. A situação política parece cada vez mais sombria. Não há meios de impedir a invasão nazista e seu desgraçado cortejo para a psicanálise e o resto. Em dia 11 de março de 1938, as tropas nazistas invadem a Áustria e rompe a violência. Instala-se o reino do terror, uma mistura de expurgo ordenado pelo invasor e um terrorismo espontâneo na população local. Caçam os social-democratas e rejeitam cruelmente os judeus. Alguns austríacos se mostram tão ferozes quanto seu mestre nazista. Em sua breve crônica, que mantém desde 1929, Freud escreve Finis Austriae, seu renome internacional e a atenção dos amigos Popolo e o pior, mas seus bens são confiscados e seu apartamento é revistado. Pela última vez, Marie Bonaparte filma Freud, da Berg Hans 19. Mais uma vez, a câmera da princesa filma uma coleção de estatuetas e antiguidades.
Freud está triste, mas conformado e certo de se separar dessa cidade que não gostava. A passagem de Ana pela Gestapo definitivamente a partir, graças à intervenção de William Bullitt, embaixador dos Estados Unidos na França, e ao agrado que a princesa paga aos nazistas. Ele deixa Viena no dia 4 de junho de 1938, em companhia de sua mulher e de sua filha. Suas 4 irmãs desapareceram nas trevas da solução final. Paula à Malitrostinek, Rosa à Treblinka. Freud des lois, en leur indiquant la terre promise,